Resumo do livro: A Arte da Guerra, de Maquiavel. A guerra. Para Maquiavel, ela não é apenas o choque entre espadas ou o estrondo dos canhões. A guerra é o reflexo puro da natureza humana. É quando a verdade sobre líderes, povos e ambições se revela sem disfarces. Para ele, compreender a guerra é compreender o poder. E quem ignora essa arte, cedo ou tarde, é dominado por quem a domina. No mundo de Maquiavel, o governante que despreza a arte militar perde o controle do destino. Ele acredita que todo príncipe deve ver a guerra como a base da estabilidade. Não há política forte sem força armada. Não há autoridade sem disciplina. E não existe paz verdadeira sem a capacidade de vencê-la antes que ela seja rompida. A Itália renascentista é o pano de fundo da obra. Um território dividido, onde cidades se enfrentam por poder e sobrevivência. Florença, Roma, Veneza, cada uma com suas próprias ambições e exércitos mercenários. Maquiavel, ao observar esse cenário caótico, entende que o erro fatal dos governantes é depender de forças alheias. Ele sabia que confiar em mercenários era cavar a própria ruína. Soldados pagos lutam apenas enquanto recebem. Não têm lealdade, nem honra. Lutam por moedas, não por ideais. E quando o perigo se aproxima, são os primeiros a fugir. Para Maquiavel, um príncipe inteligente jamais entrega sua defesa nas mãos de quem não tem algo a perder. Por isso ele exalta o exército cidadão. Homens nascidos na própria terra que protegem. Lutam com coragem porque defendem suas famílias, seu lar e sua liberdade. A força desses exércitos não está apenas nas armas, mas na união entre povo e governante. Essa é a base da segurança de um Estado forte e duradouro. O livro é apresentado como um diálogo entre Fabrício Colonna e alguns cidadãos florentinos. Fabrício é a voz da razão, o soldado veterano que carrega a sabedoria de Maquiavel. Ele fala com clareza, firmeza e uma convicção fria. Cada palavra é um golpe de realidade. Ele ensina que a guerra não é um capricho, mas uma necessidade inevitável. Os cidadãos o questionam: como algo tão violento pode ser considerado uma arte? E Fabrício responde: porque exige cálculo, disciplina, paciência e engenho. A guerra mal conduzida destrói reinos, a bem conduzida os fortalece. Assim como um artista domina o pincel, o comandante domina o campo de batalha. E isso sim é arte. A primeira lição que Fabrício ensina é sobre preparação. Nenhum comandante vence pela sorte. A vitória é o resultado de estudo, treino e vigilância constante. O líder sábio se prepara na paz para não ser pego de surpresa na guerra. E quando o conflito chega, ele já conhece o terreno, as forças, os inimigos e a si mesmo. Maquiavel mostra que a ignorância militar é um pecado político. O governante que não entende a arte da guerra é como um capitão cego em alto mar. Pode ter boa intenção, mas será destruído pela primeira tempestade. Para ele, o conhecimento militar é o verdadeiro alicerce do poder. Sem ele, todo o Estado está condenado. Fabrício também critica a arrogância dos governantes que acreditam que a riqueza e a fama são suficientes para garantir segurança. Ele diz que a fortuna é inconstante e traiçoeira. Hoje favorece, amanhã abandona. Só o preparo sólido e o exército fiel podem manter o poder diante das mudanças do destino. A obra mergulha na ideia de que a guerra não deve ser temida, mas compreendida. Maquiavel não glorifica o sangue derramado, mas valoriza a sabedoria que o precede. Ele ensina que a guerra pode ser evitada, mas apenas por quem está preparado para travá-la. A fraqueza convida o inimigo, a força o afasta. Outro ponto essencial é a importância da disciplina. Fabrício explica que o exército deve ser treinado com rigor, mas também com justiça. A obediência surge do respeito, não do medo. Soldados disciplinados agem como um corpo único, movidos por confiança e honra. A indisciplina, por outro lado, destrói até o exército mais numeroso. Maquiavel vai além da técnica militar. Ele enxerga na guerra um laboratório do caráter humano. É nela que surgem os verdadeiros líderes, e é nela que os falsos se revelam. O comandante que teme a decisão perde o controle.
O que age com cálculo e firmeza transforma o caos em vitória. A guerra é o espelho da alma dos poderosos. Fabrício alerta que a guerra não é feita apenas de batalhas. Ela começa muito antes, nas alianças, nas intrigas, nas palavras. Cada tratado, cada movimento político é um ato de guerra disfarçado. E é por isso que o governante deve estudar não apenas o campo de batalha, mas também o tabuleiro da diplomacia. Para Maquiavel, o erro mais comum dos líderes é agir apenas quando o perigo já é visível. O sábio prevê a ameaça antes que ela se manifeste. Ele corta o mal pela raiz, enquanto o tolo espera que cresça para depois tentar combatê-lo. Essa é a diferença entre um governante que se mantém e outro que é destruído. O livro também destaca a importância do exemplo. Um exército segue o espírito de seu líder. Se o comandante é covarde, o medo se espalha. Se é corajoso e justo, a coragem se multiplica. A presença de um líder verdadeiro no campo de batalha vale mais do que 1000 discursos. Ele inspira confiança apenas por estar ali. Fabrício afirma que o soldado que luta apenas por ordens é fraco, mas o soldado que luta por honra é invencível. Por isso, o comandante deve cultivar o amor e o respeito de seus homens. Um exército motivado é mais poderoso que um exército armado. Maquiavel entende que o coração é uma arma tão eficaz quanto a espada. A guerra, portanto, é uma escola. Ensina o valor da coragem, da paciência e da estratégia. Mostra que a vitória nunca é fruto do acaso, mas do preparo constante. Maquiavel faz o leitor entender que cada batalha vencida é o resultado de 1000 pequenas decisões tomadas antes do primeiro golpe ser desferido. Fabrício também comenta sobre o papel das fortificações. Muitos príncipes acreditam que muros altos garantem segurança, mas Maquiavel vê nisso uma ilusão. As muralhas protegem corpos, não vontades. Um povo sem espírito de luta cai mesmo cercado por pedra. Já um povo valente resiste mesmo sem muralhas. A verdadeira defesa de um Estado, portanto, está na união entre governante e povo. Quando ambos compartilham propósito e disciplina, nenhum inimigo é forte o bastante. Mas quando há desconfiança e apatia, o colapso é inevitável. O poder nasce do vínculo entre quem comanda e quem obedece. Um pacto sustentado por lealdade e respeito. Nesse ponto, o livro mostra sua genialidade. Maquiavel não escreve apenas sobre táticas militares. Ele revela princípios de liderança aplicáveis a qualquer domínio: política, negócios, até a vida pessoal. A guerra é apenas o palco onde a verdadeira natureza humana se manifesta. E é lá que o poder se testa. A guerra não é apenas sobre confrontos visíveis. Ela se estende às mentes e aos corações. Maquiavel ensina que um comandante sábio observa não apenas o inimigo, mas também seus próprios homens. Cada atitude, cada gesto, cada decisão influencia o resultado. A vitória nasce do equilíbrio entre estratégia e liderança, entre força e sabedoria. Fabrício lembra que a coragem não é espontânea, é cultivada. O exército deve ser treinado para enfrentar o medo, para resistir à pressão, para agir mesmo quando a sorte parece adversa. Um soldado disciplinado age como parte de um organismo maior, confiando em sua preparação, no seu líder e no propósito que sustenta suas armas. Maquiavel enfatiza que a guerra exige constante adaptação. O terreno muda, o inimigo se modifica, os aliados se afastam. Quem se prende a velhos métodos será rapidamente superado. O líder inteligente observa, aprende e transforma a situação em vantagem. A flexibilidade estratégica é tão essencial quanto a coragem no campo de batalha. Ele critica duramente a dependência de tropas externas. Um Estado que não possui seus próprios soldados está condenado a oscilar conforme a vontade alheia. Mercenários e auxiliares podem ser úteis, mas nunca decisivos. Um príncipe sábio cria forças próprias, compostas por cidadãos que defendem sua pátria com lealdade e convicção. A disciplina não se limita ao campo de batalha. Ela se estende à vida civil, à organização do Estado, à administração dos recursos. Fabrício explica que um exército disciplinado reflete um Estado disciplinado. Sem ordem interna,
A força externa é inútil. Maquiavel vê a guerra e a política como faces de uma mesma moeda. Ambas exigem controle absoluto. A preparação militar inclui estudo profundo das armas, da logística e da estratégia. O comandante deve conhecer as forças e fraquezas do inimigo, as condições do terreno e até as mudanças climáticas que podem influenciar a batalha. Cada detalhe negligenciado é uma oportunidade de derrota. Cada cuidado antecipado é um passo em direção à vitória. Fabrício discute a importância da moral. Um exército com recursos abundantes, mas com moral baixa, é inútil. O espírito dos soldados é a base de qualquer conquista. O líder deve inspirar confiança, proteger seus homens e recompensar a bravura. O medo paralisa, a esperança mobiliza. A guerra é tanto psicológica quanto física. Maquiavel também analisa as alianças. Elas são instrumentos, não fins. Um príncipe não deve confiar cegamente em amigos, mas sim avaliar constantemente seus interesses. Aliados podem se tornar inimigos se o equilíbrio de poder mudar. A prudência exige que o governante mantenha sempre forças próprias, mesmo em tempos de aparente paz. O livro explora ainda a necessidade de liderança firme e decisiva. Hesitar diante do perigo é mortal. O príncipe que demora em agir, que teme tomar decisões impopulares, cede o terreno ao inimigo. Maquiavel ensina que a coragem calculada é maior que a bravura imprudente. O líder sábio pondera e age com precisão cirúrgica. Fabrício alerta sobre a ilusão de segurança proporcionada por castelos e fortificações. Muros altos podem deter invasores, mas não protegem o espírito. Um povo desmotivado ou mal conduzido se rende mesmo diante da pedra. Já um povo bem orientado e comprometido enfrenta qualquer adversidade, transformando qualquer fortaleza em uma arma de inspiração. A educação militar do cidadão é crucial. Maquiavel valoriza o treinamento constante, que cria homens capazes de agir sozinhos, de improvisar e de liderar quando necessário. O exército deve ser uma extensão do próprio Estado, forte, organizado e preparado para qualquer ameaça. Cada soldado é uma peça vital no equilíbrio da segurança nacional. A obra também revela uma verdade universal. O poder se sustenta na confiança. O príncipe que respeita seus soldados e cidadãos mantém a ordem. O que explora, engana ou negligencia atrai a desordem e a traição. Maquiavel entende que a lealdade não é concedida automaticamente. É conquistada através de liderança firme e justa. Fabrício comenta sobre o papel da sorte e da virtude. A fortuna pode favorecer, mas apenas a virtude, a habilidade, a inteligência, a disciplina, garante a vitória. Um líder sem preparação sucumbe mesmo diante de oportunidades favoráveis. Um comandante virtuoso transforma circunstâncias adversas em vitórias, controlando o imprevisível. A guerra é, acima de tudo, um teste do caráter. Maquiavel observa que homens e líderes se revelam sob pressão. O medo, a ambição, a coragem, a prudência, tudo é exposto. O governante sábio aprende com cada conflito, aprimora suas estratégias e fortalece suas forças. Cada batalha vencida é uma lição, cada erro uma advertência. O livro termina enfatizando que o poder e a guerra estão intrinsecamente ligados. A política não é uma abstração, é a prática da força, da inteligência e da disciplina. Um príncipe que ignora a guerra não entende seu próprio papel. A paz é frágil sem preparo, e a liberdade é garantida apenas por aqueles capazes de defendê-la. Maquiavel oferece um legado para líderes de todas as eras. Conhecer a guerra é conhecer a realidade do poder. Preparação, disciplina, liderança e lealdade são os pilares que sustentam qualquer Estado. Ignorar esses princípios é abrir portas para a destruição. Aplicá-los é construir um império duradouro. E assim, ao final dessa jornada, o leitor percebe que a arte da guerra não é apenas um tratado militar. É um manual sobre liderança, estratégia e compreensão profunda da natureza humana. Cada ensinamento de Maquiavel nos desafia a refletir. Estamos preparados para liderar, defender e decidir com coragem e sabedoria? Se você deseja se aprofundar ainda mais em cada lição,
compreender todas as estratégias e descobrir os detalhes que só um estudo completo da obra pode revelar? A NET Livros oferece acesso total e organizado a essa e outras grandes obras. Um mundo de conhecimento à sua disposição, pronto para transformar sua visão de liderança e estratégia.